à Clínica da Família. Hoje nós iniciaremos a terceira lição sobre a criação dos filhos. Na última lição, nós conversamos sobre a rotina de um recém-nascido, conhecemos as 3 necessidades básicas da vida de um recém-nascido, que são elas a alimentação, o sono e atividades. Também aprendemos as teorias de alimentação e aprendemos a dar os primeiros passos para estabelecer uma rotina. E hoje nós vamos falar sobre a linguagem do bebê. Mas primeiro nós vamos orar. Meu Deus, muito obrigada por esse tempo, por esse dia, obrigado por esse estudo, que possa ser uma grande bênção para todos que estiverem ouvindo, Senhor. Obrigada. Muito bem, então hoje nós vamos começar a falar sobre a linguagem do bebê. Mas antes, eu gostaria de ressaltar algo muito importante que nós aprendemos na lição anterior. Nós falamos sobre rotina. E eu quero ressaltar a importância de ter uma rotina para que seu bebê ele possa ficar seguro, ele possa ficar confiante e que os pais também possam ter confiança na criação dos seus filhos, possam planejar melhor os seus dias e organizar a sua vida. E isso está relacionado com o que nós vamos falar hoje. Por quê? Se você tem uma rotina bem estabelecida no seu lar, você vai conseguir identificar os tipos de choro do seu bebê com uma maior facilidade. Por exemplo, se você tem já uma rotina definida da alimentação, então você definiu os horários da alimentação do seu bebê, você saberá que os choros intermediários, ou seja, os choros nesse intervalo das mamadas, vai ser por outros motivos e não devido à fome. Então isso vai facilitar o seu entendimento, a identificação dos tipos de choro do seu bebê, para que você possa corresponder, da maneira correta a essa necessidade do seu filho. Então não esqueçam, estabeleçam uma rotina. Outra coisa que é importante, que nós falamos também na lição anterior, sobre quando você tem uma alimentação que é dirigida pelos pais, deixa o seu bebê muito mais confiante, porque ele já vai ter previsibilidade do que vai acontecer e também ele vai conseguir atingir essa flexibilidade aí muito mais rápido, ele vai aprender essa lição mais rápido e isso vai facilitar para você. Muito bem, então entendido o que é a rotina, entendido a importância dela, nós vamos prosseguir. E hoje nós vamos falar sobre a linguagem do bebê, que é nada mais que a forma como ele se comunica. A partir do momento em que os recém-nascidos eles entram no mundo, eles são bombardeados por sensações desconhecidas que eles não compreendem. Então eles vão estar todo o tempo aprendendo, explorando, analisando, testando de uma maneira única. E a única forma de comunicação do bebê, que é a linguagem, é através do choro e dos movimentos corporais. Chorar é normal e bebês saudáveis choram. O seu bebê, ele não vai poder lhe dizer que está com fome, com sede, que ele está cansado, que ele está frustrado, que ele está com frio, que ele está com calor. E pode parecer impossível agora, mas em breve você poderá decodificar os tipos de choro do seu bebê e saber o que eles estão dizendo. E o choro é um mecanismo dado pelo Criador e é uma das únicas maneiras que o seu bebê tem de te informar sobre uma necessidade. Na verdade, chorar moderadamente é muito bom. Por quê? Nas lágrimas tem um antisséptico que ele previne infecções oculares, infecção dos olhos. E também, quando nós choramos, essas lágrimas emocionais, através do nosso corpo, nós eliminamos, através das lágrimas,
os hormônios de estresse quimicamente ativados. Então, chorar moderadamente é bom. E é importante também lembrar que os bebês, eles crescem no tempo dele e não no nosso. No site do Pastor Daniel, nós temos esse material na íntegra para download. Nesse material que está lá no site, também tem descrito algumas habilidades esperadas na área da linguagem. E seria muito interessante se você pudesse fazer esse download e pudesse ler sobre essas habilidades. Mas eu vou deixar um alerta para você. Se caso o seu bebê não atingir até 2 meses habilidades esperadas para cada fase, não se preocupe. Como acabamos de falar, cada bebê ele tem o seu tempo, cada bebê ele tem o seu ritmo. Porém, se o seu bebê ele não comunica nada com você até o 1º ano de idade, ou até 2 anos ele não fala nada, é muito importante consultar um pediatra. Bom, vamos então aprender como identificar os tipos de choro do nosso bebê. Você precisa aprender a linguagem dele. E como você vai aprender isso? Ouvindo e observando o choro do seu bebê. Quando nós ouvimos o choro do nosso bebê, nós identificamos vários tipos. Às vezes, ele vai comunicar que ele está com fome. E o choro de fome é diferente de um choro de dor. O choro de um bebê que está com calor é diferente de um choro de um bebê que está com frio. O choro de um bebê que está cansado é diferente de um bebê que está frustrado. Então, nós devemos, como pai e mãe, aprender o significado do choro do nosso bebê, para que nós possamos responder adequadamente. A capacidade de ler o choro do nosso bebê também nos dará confiança na criação dos nossos filhos. Junto com o choro de um bebê, nós temos alguns gestos, expressões faciais e posturas corporais. E isso envolve, a leitura do choro do bebê, nos envolve, na verdade, do bebê quase todos os órgãos sensoriais. Então, nós estamos falando de ouvidos, olhos, dedos, nariz, bem como sua mente. Então, a gente vai juntar tudo isso para que a gente possa fazer a leitura. Então, qual é a aparência de um bebê, por exemplo, que está com fome, de um bebê que está com frio, de um bebê que está com sono, cansado, frustrado? É o que nós vamos ver agora. Então, aqui nós temos uma visão da cabeça aos pés da linguagem corporal de um bebê, colocada nessa tabela que nós temos aqui 2 colunas. Então, a primeira coluna é a linguagem corporal do bebê. São as expressões faciais, os movimentos corporais que ele faz. Na segunda coluna, nós temos aqui o significado de cada postura, de cada expressão. Contando sempre os órgãos sensoriais, então ele vai começar da cabeça e vai terminar com as pernas. E eu vou dar aqui alguns exemplos que estão aqui nesta tabela. Então vamos começar. Quando o bebê, aqui começando pela cabeça, ele vira-se para o lado e vira o pescoço para trás com a sua boca aberta. Isso significa que o seu bebê está com fome e é um gesto bem comum dos bebês fazerem quando eles estão com fome. A boca, o lábio e língua também, eles vão apresentar os lábios franzidos e também vão enrolar a língua nas laterais. Esse é um gesto muito clássico que os bebês fazem quando eles estão com fome. Mãos e braços. O que podemos observar aqui nas mãos e braços? Podemos observar que as mãos são levadas à boca, tentando chupá-las. Esse também é um gesto muito comum. E se caso o seu bebê foi alimentado entre 2h30 a 3 horas, já vai estar na hora dele mamar. Por isso que eu falo da importância de se manter uma rotina, porque se estiver próximo do horário da próxima mamada, você já vai saber que é fome. E também nós podemos avaliar aqui no tronco
que uma criança que está com fome, ele arqueia-se para trás, ou seja, ele joga o seu tronco para trás, procurando o seio ou a mamadeira. Esse também é um gesto muito comum de acontecer quando os bebês estão com fome. Aqui é um exemplo. Vamos ver agora outro exemplo. Então, agora nós temos aqui um bebê que está cansado. Então, qual é a linguagem corporal de um bebê que está cansado? Ele pode se mover de um lado para o outro, ou seja, a cabeça, na verdade, né? Ela pode se mover para um lado e para o outro. Ele pode também, se ele estiver nessa posição vertical, ele pode acenar com a cabeça, como se fosse uma pessoa adormecendo. Eu acho que todo mundo já passou por isso alguma vez, né? Seja no ônibus, no carro. Então, a nossa cabeça, né, acaba indo para frente e isso significa cansaço. O que nós podemos observar nos olhos que nos indicam esse cansaço? Os olhos ficam vermelhos, então os olhos ficam bem vermelhos e também eles podem fechar e abrir os olhos como se fosse uma mola. Então eles fecham e abrem lentamente, fecha lentamente, abre lentamente. Na boca, lábios e língua, nós podemos observar o bocejo. Então o bebê começa a bocejar, né? Abrir a boca de sono, de cansaço. O bocejo, na verdade, é um sistema do cérebro para se manter alerta. Os cientistas acreditam que através desse movimento com a boca, com os músculos, entra ar frio, o que faz diminuir a temperatura do cérebro, então esfria essa temperatura e também ajuda a oxigenar, mantendo o nosso cérebro mais alerta. E geralmente isso acontece quando estamos com sono ou cansados. Nós também podemos observar que aqui nas pernas, quando o bebê começa a ter chutes fortes e desordenados, isso também pode indicar que ele está cansado. Muito bem, vamos ver agora outro exemplo. Agora nós vamos ver quando o bebê está com gases ou dores. Então, quais são os movimentos e expressões faciais que esse bebê vai apresentar quando ele estiver com dores ou gases? Em boca, lábios e línguas, nós vemos aqui o aparecimento de um grito que não sai esse som, finalmente um suspiro que precede um lamento audível. E ele enrola a sua língua para cima, como um pequeno lagarto, mas não acompanhado de sucção. Então, ele vai enrolar a sua língua, mas ele não vai estar sugando, tá? Nesse momento. Então, isso pode indicar que ele está com gases ou com algumas dores. Também aqui na mãos e braços, na face, nós temos o bebê que faz caretas, muitas vezes o rosto fica franzido, e se ele estiver deitado, ele também pode começar a ofegar, então eles viram os olhos e começam a fazer uma expressão que leva a um sorriso, que parece um sorriso, mas na verdade não é um sorriso, é um choro, é uma expressão de dor ou que ele está com gases. Ou também pode ser que ele pode estar apresentando uma evacuação, que é fazendo cocô. Em mãos e braços, nós também podemos observar que ele fica agitado. Então, ele agita suas mãos e braços, também não tem uma coordenação e ele pode até chegar a arranhar a sua pele. Então, é muito comum ver quando a unha está um pouquinho maior e a unha é bem fina ainda e ela arranha, né? O bebê arranha a sua face nesses movimentos. E isso também pode indicar gases ou dores. Em tronco, o que nós vamos observar? O tronco fica rígido. Então, até nós adultos, quando estamos com dores abdominais, gases, nós também ficamos com esse tronco, o abdômen todo rígido. E o bebê também fica, então ele fica bem rígido. Muito bem, então aqui nós vimos alguns exemplos, e se vocês têm interesse em conhecer mais, como eu falei, nesse material tem muitos outros significados e seria muito importante vocês aprenderem.
Agora, nós vamos ver uma segunda tabela. Essa segunda tabela, ela é mais completa. Então, aqui, diferente da primeira tabela, que nós começamos pelos movimentos e expressões faciais, para saber o seu significado, nessa tabela nós vamos ver primeiro o significado e depois nós vamos conhecer a voz, né, o som que esse bebê ele apresenta através do seu choro, a sua linguagem corporal, que seria os movimentos corporais e também a expressão facial, e depois, por último, na quarta coluna, nós temos aqui alguns comentários. Então, como eu fiz na primeira tabela, eu vou dar alguns exemplos. E nós vamos começar por dor e gases. Então, essa é a causa, dor e gases. Então, vamos conhecer agora o que nós vamos identificar nesse bebê de movimentos corporais, de expressões faciais e de choro, para que a gente possa ter a certeza e identificar corretamente o que ele quer comunicar. Em ouça a voz, que seria ouvir o choro do seu bebê, que é a segunda coluna, nós vemos aqui em dor em gases que esse bebê ele vai dar um grito estridente e agudo, inconfundível, que vem sem aviso. Ele pode prender essa respiração entre os gemidos e depois começar de novo. E como vai ficar então o movimento corporal, a linguagem corporal? Todo o corpo ele vai ficar tenso, ele vai ficar rígido, o que vai perpetuar esse ciclo, porque o gás ele não passa, então ele vai puxar essas perninhas para cima em direção ao peito, o rosto vai franzir e ele vai ficar com aquela expressão de dor. E a língua vai tremer, que a gente fala até como pequeno lagarto, e é verdade, ela treme mesmo, tá? Ainda mais com esse grito estridente. E assim, todos os recém-nascidos eles engolem ar, é normal. E quando ele engole o ar, isso vai causar gases. Então, ao longo do dia, você pode até ouvir um pequeno som estridente e estremecedor no fundo da garganta, porque isso é engolir ar através das mamadas, do choro. E os gases também, eles podem ser causados por padrões irregulares de alimentação. Então, novamente, nós vemos aqui a importância de ter uma rotina de alimentação. Vamos ver agora outra causa. Vamos ver aqui a fome. Então, o que um bebê que está com fome, ele vai expressar através da sua face, o que ele vai apresentar de movimentos corporais que nós podemos identificar que ele está com fome. Então, primeiro, nós vamos ouvir um leve som semelhante a uma tosse no fundo da garganta. Então, sai primeiro o choro e o começo ele é curto. O choro fica curto, mas depois ele fica firme. E o que ele vai apresentar de movimento corporal? O bebê ele vai começar a lamber sutilmente os lábios e depois ele vai fixar a língua e começa a sair e vira a cabeça para o lado. Ao mesmo momento, ele vai puxar o punho em direção à boca. Então, isso é o que ele pode apresentar quando estiver com fome. E qual que é a melhor maneira de discernir a fome? É observar quando ele se alimentou pela última vez. Então, se ele segue uma rotina, vai ser fácil para você identificar e eliminar algumas suposições. Muito bem, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é a evacuação intestinal. Então, uma criança, um bebê que está fazendo cocô, está evacuando, o que ele vai apresentar? Nós vamos ouvir grunhidos ou choros durante a alimentação. Então, se ele estiver mamando, você vai ouvir isso. Agora, nos movimentos corporais, nós vamos observar que ele vai se contorcer e se abaixar. Às vezes, se ele estiver mamando, ele vai parar de mamar e vai evacuar. Então, pode ser confundido com fome. Às vezes, a mãe fica um pouco confusa, achando que está fazendo alguma coisa errada e, na verdade, o bebê, ele estava mamando normalmente, mas ele precisou parar porque ele precisava evacuar. Então, aqui é um outro exemplo. E nós temos mais exemplos nessa tabela, com muitos detalhes. Então, não esqueçam de acessar esse material no site do Pastor Daniel, www.recursobiblico.com.
Muito bem, para terminarmos a lição de hoje, nós vamos falar sobre alguns sinais de alertas do choro, que é muito importante você avaliar se esse choro do seu bebê está sendo excessivo ou se ele está muito fraco e estridente, como um gato. Isso é muito importante você avaliar. Se tiver ou muito excessivo ou muito fraco, e também se tiver acompanhado de alguns sinais e sintomas como vômito, diarreia, convulsões, flacidez, com a pele pálida ou até azulada, com hematomas ou erupções cutâneas incomuns, que são aquelas bolinhas no corpo, por favor, procure um médico imediatamente. Muito bem, então hoje nós vimos um pouco mais sobre a linguagem do bebê, também um pouco sobre a importância da rotina. E agora nós vamos terminar e eu vou orar. Deus, muito obrigada por esse tempo precioso e espero que tudo que foi falado aqui possa ser para honrar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada pela atenção e até a próxima lição.